E aí, beleza? A gente sempre tem falado aqui sobre mobilidade. Essa semana eu fiz uma live, pois é, me rendi às lives, com Valtson Costa, geógrafo, entusiasta e amante das bikes. Foi super bacana. Se você perdeu, preparei um resuminho. Eu fiz uma enquete aqui no Instagram e uma coisa que as pessoas falavam muito era sobre a arborização, né? Sobre a falta de arborização na cidade. E que não envolve só os ciclistas, né? Mas também o pessoal que anda a pé. Então, isso também é um fato que assim, as empresas públicas nem as privadas incentivam que as pessoas andem de bicicleta. Uma coisa que a gente está discutindo muito hoje, ultimamente, é a questão de gênero e bicicleta, com relação à segurança. Uhum. Como a gente deve aumentar a quantidade de mulheres que pedalam como modo de transporte na cidade de Aracaju, se As o maior pesquisas problema mostram que a quantidade de mulher é bem menor do que a quantidade de homem que anda de bem bicicleta, né? menor e que ela vem tendo uma crescente. Felizmente, vem tendo uma crescente. E eu acho que Uhum. essa questão de gênero, ela também deve estar pautada na questão de construção, no momento em que vai se projetar uma ciclovia, vai se Sim. projetar uma infraestrutura cicloviária. Por mais que seja uma obra de engenharia calculada friamente, mas a gente tem que pensar também nesse contexto. E pensar no contexto de Uhum. crianças pedalando, porque nós precisamos gerar futuros ciclistas, Sim. né? Precisamos gerar Uhum. futuros ciclistas. Então, a gente tem que pensar nesses aspectos também. Chega a ser meio, às vezes, quando a gente trata dessas discussões numa mesa com engenheiros, a gente chega a ser até, de uma certa forma, até a ser taxado. Ah, isso é uma discussão sociológica, isso não tem nada a ver, mas isso se repercute no resultado, entendeu? Com certeza. Uhum. Vem É, a muito dessa. questão de arborização, questão de posição da ciclovia, o pessoal não pensa, né? Simplesmente coloca, né? Isso que a gente Isso. questiona muito. Então, às vezes, você consegue resolver a questão da sombra dependendo do posicionamento onde ela esteja. E Uhum. não necessariamente você precisa esperar lá não sei quantos anos para as árvores crescerem para você ter esse sombreamento. Então, é muita coisa envolvida. Iluminação pública também, né? Sim. Tem que levar em conta que Aracaju é uma cidade muito quente, né? A gente tem aqui uma média de temperatura chegando perto dos 30, né? É. Então, andar com o sol no lombo é complicado. E também as empresas, né? Que era o que eu estava falando. As empresas não proporcionam, né? Você chegar, você ter um bicicletário, chegar, você ter um lugar para tomar banho, para deixar as coisas. E incentivo, né? Eu acho que também uma coisa importante de falar é incentivo para que as pessoas vão de bicicleta. Incentivo tem que vir tanto do lado privado quanto do lado público. A bicicleta é ideal numa distância de 5 a 15 quilômetros, no máximo, de ida e volta. Isso é percurso de ida e volta. Para uma pessoa que Uhum. não tem capacidade física de fazer o uso diário. E aí o que a gente vê hoje na realidade de Aracaju são pessoas que estão pedalando todos os dias, pedalam 30, 40 quilômetros por dia. É um Que é o cara que pessoal mora, que mora bem mais distante, né? O pessoal da exato, construção fora do civil, o próprio, pessoal do relacionamento. na região metropolitana. Pessoal que mora na região. Aham, exatamente, mora em Socorro, verdade. Exato. E aí a gente vê que é necessário se pensar uma estrutura de intermodalidade. O que é que eu quero dizer com Uhum. intermodalidade? É você fazer um trecho de ônibus, ou de táxi, ou de algum meio compartilhado de transporte, e utilizar a bicicleta somente nesses pequenos momentos de fazer essa atividade, de fazer esse transporte, essa origem e destino. A bicicleta compartilhada, que a gente chama de bicicleta compartilhada, né? As Cajus Bikes, a gente utiliza esse termo na engenharia de tráfego como bicicletas compartilhadas aqui em Aracaju por estação, de bases fixas, né? Que era uma estação que você tinha, ia lá, entrava num sistema, liberava esse sistema, utilizava e pagava por ele. Ela é Uhum. muito eficiente no sentido do cumprimento das pequenas distâncias, mas Sim. é muito importante se ter uma estratégia de planejamento sobre a localização dessas estações e o objetivo dessas estações. A grande crítica que eu tenho ao Caju Bike, que foi feito aqui em Aracaju, é com relação à localização dessas estações e os critérios adotados para o uso dessas bicicletas. Primeiro, era um sistema que era caro, na sua essência, para as pessoas de baixa renda. Era um sistema que era caro. Então, isso você, já querendo ou não, já restringe um público muito específico de uso desse sistema, né? Uhum. Segundo, ele se concentrou nas zonas onde você tem maior quantidade de infraestrutura viária. Então, ele se concentrou dentro de um contexto muito mais turístico e de lazer
do que, literalmente, um contexto de redução de viagens motorizadas e uma proposta de mudança de concepção de mobilidade. Então, os grandes feitos que existem hoje das bicicletas compartilhadas, elas se iniciam principalmente nas regiões onde você tem maior demanda de uso por bicicleta, que é as regiões periféricas das cidades. Então, ela deveria se iniciar lá, para depois a gente ter um uso turístico e de lazer, como a gente tem aqui, como a gente teve aqui em Aracaju. Nós começamos pelo fim. Em São Paulo tinha, eu acho que a Bradesco, eles davam 30 minutos gratuito, que você era com o mesmo cartão do ônibus, né? Do bilhete único lá. Você passava e daí você tinha 30 minutos grátis, que era exatamente esse tempo para você ir de uma estação a outra, ou deixar em casa e poder pegar o outro transporte público. Né, isso é um bom exemplo de intermodalidade. Que é você pagar a mesma passagem, você paga no mesmo uso do transporte público, você utilizar outro meio de transporte. Então, isso é um bom exemplo. Infelizmente, isso daqui não foi feito. E aí você vê que a maioria dos Caju Bikes não foram instalados próximos aos terminais de integração. E aí você vê o quanto não existe a proposta, o quanto ela destoa do que ela realmente deveria ser como um grande parceiro da mobilidade, da redução de viagens motorizadas na cidade. Eu estava lá em São Paulo na época que a Haddad fez aquele monte de ciclofaixa, né? Não era nem ciclovia, que foi muito criticado, que saiu pintando, diminuiu o espaço dos carros, saiu pintando a cidade toda de vermelho na época. Eu achei muito positivo na minha visão, porque ele estava testando assim, um urbanismo tático, né? Que ele realmente, quando perguntavam a ele, ele dizia, não, eu estou fazendo e vou ver onde vai dar certo, é um investimento baixo, então a gente pinta, vamos ver onde vai dar certo, o que vai dar certo, dando certo a gente investe mais dinheiro. E é super válido isso, né? Mas foi muito criticado pelo pessoal do carro, claro, que acabou diminuindo, né? A faixa deles. Tem um dado importante aí sobre essa redução de velocidade, né? Que diz que você reduz a velocidade em 5%, a diminuição de acidentes é muito significativo, né? Não precisa nem reduzir muito. Se você reduz... Isso. Exatamente. Se você reduz muito, acho que tinha uma diferença de 30% para 50%. Se você reduzia, era absurdo. Saía de 15% para 90% de letalidade. E eu acho que foi muito bom, porque essa política de redução, a política está sendo adotada hoje, principalmente nos bons exemplos europeus. Entendeu? A política de... E aí o que é que acontece? A partir do momento em que a gente reduz a velocidade dos automóveis, a gente não precisa de grandes investimentos para trazer as pessoas para as ruas. Porque se a velocidade é menor, a letalidade do acidente é menor, e aí a gente pode compartilhar o espaço com mais segurança. E aí não precisa a gente ter uma obra tão cara como uma ciclovia e colocar uma ciclofaixa, por exemplo. Ou então um espaço compartilhado, uma via compartilhada. Entendeu? Então, a Fortaleza vem trabalhando isso nos últimos 4 anos e vem trazendo resultados muito positivos para a sociedade, principalmente das pessoas de baixa renda. Principalmente para as pessoas de baixa renda. É claro que existem ações nas regiões mais ricas da cidade, mas eles investiram muito, principalmente nas regiões mais periféricas, porque eles perceberam que existia uma demanda muito grande de ciclistas nesses locais. Então, Fortaleza vem ganhando prêmios a rodo pelo mundo inteiro, e o mais legal de tudo, investindo muito pouco com o dinheiro público. Eles fazem bons projetos e vai atrás de organismos internacionais para financiar ações como essa. Então, isso mostra que é possível o poder público municipal de Aracaju fazer. É necessário que exista uma mudança de concepção de gestão e de mobilidade na cidade. E aí, o que achou? Se gostou, compartilhe e marque este perfil. Com certeza vou voltar com esse tema, mas o fundamental é que levemos esse debate para a sociedade, para fora da bolha e para dentro da nossa cidade. E aí, bora nessa? Deixe seu comentário aqui e até o próximo vídeo.